Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Escobar, presidente do Sind Lojas Rio Grande Região, e agradeço você por estar aqui conosco neste Sindcast. Hoje você vai acompanhar uma conversa importante com Neromar Guimarães, pelo Partido União Brasil, candidato à Prefeitura de São José do Norte. Nesta entrevista, nós vamos entender melhor as propostas dele e como elas podem influenciar o futuro da nossa cidade e do comércio local. Fique com a gente e aproveite. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Escobar, bom dia a todos aqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui, um prazer te reencontrar, e quero agradecer pelo convite. Eu sempre tenho por costume agradecer primeiro a Deus, que é quem nos concede a possibilidade de participarmos dos eventos, das conversas, enfim, mas também sou muito grato a ti, enquanto presidente da instituição, e à própria instituição por oportunizar nós conversarmos com a comunidade de São José do Norte e da região, porque a gente tem essa ligação muito forte. A gente, na verdade, não é separado pelas águas, nós somos unidos pelas águas. Então, quando a gente se propõe a assumir o executivo nortense, eu preciso considerar também as pessoas que estão ao redor do município de São José do Norte, dadas as relações fortes que nós temos. Muito bem, candidato. Então, podemos passar para a primeira pergunta, que é sobre a importância das empresas. Na sua visão, qual é o papel das empresas no desenvolvimento do nosso município? As empresas têm um papel fundamental por tudo que elas representam e por tudo que elas fazem. E quando eu falo as empresas, e acredito que a tua pergunta também seja de uma forma bastante ampla, empresas das mais variadas áreas, dos mais variados ramos de trabalho. Por quê? Porque a empresa ela contribui para o desenvolvimento. O nosso plano de trabalho ele é montado em 6 eixos e todos os eixos iniciam com o termo desenvolvimento. Por que isto? Porque nós entendemos que São José do Norte já avançou muito nestes últimos quase 8 anos de governo da prefeita Fá, mas nós, estando dentro da gestão, a gente percebe que é possível avançar ainda muito mais. Então, as empresas são fundamentais pela renda que elas geram, pela quantidade de emprego que elas também geram, porque é um recurso que se movimenta dentro do município. Então, as empresas têm, de nossa parte, um olhar muito especial e nós queremos ser parceiro das empresas. Dentro do nosso plano de governo, o primeiro objetivo que nós temos é o diálogo constante, permanente com a população. Dentro desta população estão também os empresários. É preciso, esporadicamente, até porque o pessoal não tem muito tempo também, mas de vez em quando nós nos reunirmos com os empresários e ouvirmos a classe de empresários, que gera tanto emprego, que ajuda a sustentar tantas famílias em nosso município. Então, essa parte da população precisa ser considerada e a gente precisa também dialogar. Então, a principal proposta é o diálogo, porque quando eu estiver conversando contigo, representante das empresas, ou em uma reunião maior com os empresários todos, eu vou saber das demandas, eu vou saber das dificuldades, eu vou saber como que o município pode auxiliar. Muito bem. Nós temos uma segunda pergunta aqui, candidato, que é bastante relevante para o nosso município, São José do Norte. Até me identificando, eu sou rio-grandino, mas já moro em São José do Norte há 28 anos. Então já me sinto aí um cidadão nortense com muita honra. Temos que providenciar um título. Opa, muito obrigado. Candidato, é sobre jornada de 30 horas. É algo que nos preocupa muito como entidade representativa do empresariado. A jornada de trabalho de 30 horas é uma reivindicação do Sindicato de Servidores Municipais. Entendemos que essa redução irá diminuir consideravelmente a receita municipal em impostos e principalmente o consumo no comércio de alimentação e vestuário local. Qual é a sua posição sobre a implementação dessa medida em São José do Norte e como o senhor acredita que isso pode impactar o serviço público e o orçamento municipal? Então, há 2, 3 dias atrás eu participei de uma sabatina do Sindicato de Servidores
e esta também era uma pergunta que fazia parte lá naquele momento. Então, eu vou manter o que eu disse naquele evento. A gente sabe que é uma demanda dos servidores, que há um pedido, né, dos servidores, há um anseio, e quando eu digo servidores, eu não estou dizendo que seja 100%, mas boa parte dos servidores tem esse desejo, vamos dizer assim, por questões, muitas vezes até pessoais, de organização. Mas o que eu disse para eles? Que não se pode, e eu não farei isso, garantir que eu vou implantar 6 horas, não está no meu plano de governo. O que está no plano de governo é uma discussão com a classe e um estudo sobre a viabilidade. Esse estudo, ele não pode ser um estudo micro, ele precisa ser um estudo macro, porque isso tem impacto em toda a cidade, em todo o município, como bem tu colocastes aí, ao elaborar a pergunta. Então, Escobar, o que eu digo? Tanto para servidores quanto para a população em geral, e no nosso caso aqui, para os empresários. Sem que haja um estudo, sem que se tenha uma segurança que não teremos impactos negativos, a gente não vai garantir isso. Porque não se faz gestão para um grupo de pessoas, se faz gestão para um município inteiro. Então, eu não posso simplesmente tomar uma decisão, atender a uma classe e gerar um problema para outras pessoas e para outras classes, para outros segmentos. Então, isso vai ser tratado com muita cautela, isso vai ser tratado, sim, com muita seriedade, mas através de muito estudo, para que depois a gente possa tomar a decisão que julgarmos que seja mais importante para todos. Muito bem. A nossa terceira pergunta é sobre o transporte municipal. O transporte público municipal é vital para a mobilidade dos moradores de todas as localidades do município, mas ainda enfrenta desafios em São José do Norte. Quais são suas propostas para melhorar o transporte e garantir que ele atenda de maneira mais eficiente as necessidades da população? Isso falamos do transporte do interior. Muito bem. Tu que já tens um conhecimento vasto nessa área, já fosse secretário municipal de transportes, conheces a dificuldade que se tem. Por que se está com uma dificuldade absurda e muitas pessoas dizem, e é realidade porque eu usei. Antigamente, nós tínhamos linhas de ônibus para quase todas as localidades do município e essas linhas, esses ônibus, eles eram de fato ocupados por passageiros, né? Hoje, a gente não tem essa demanda tão grande. Em alguns momentos, os ônibus andam com muito pouca gente. Isso gera um problema para a empresária, e eu não estou aqui fazendo defesa a empresário ou a qualquer outra pessoa que venha assumir a linha, mas é um problema de difícil solução. Uma outra coisa que acontece muito, e isso é relato que a gente tem, inclusive, dentro da própria secretaria. Às vezes as pessoas vêm para a cidade, resolvem as suas questões até meio-dia, vamos dizer. E aí eles, obviamente, não querem ficar até o horário em que o ônibus retornaria para a localidade. O pessoal se junta, chama um Uber e vai embora. Quando vai o ônibus, vai com menos gente. Então, isso gera um problema para a empresária. Nós estamos estudando uma possibilidade de subsídio para a empresa, para manter, então, o serviço, mesmo que ainda não seja todos os dias, mas especificamente com relação ao transporte para a zona rural do município. Eu não vejo possibilidade hoje de uma empresa assumir sem que haja um subsídio por parte do município, dada a dificuldade financeira que a empresa vai enfrentar. Muito bem. Sobre travessia de lanchas e balsas. Sabemos que a travessia de lanchas e balsas é fundamental para a conexão entre São José do Norte e Rio Grande. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade e mais horários desse serviço? Então, como eu digo que sou do diálogo, a gente precisa continuar conversando. São serviços que são regulados pelo Estado. Eles não são regulados pela Prefeitura Municipal. O que cabe à Prefeitura tem sido feito. Recentemente, a gente estava com uma dificuldade grande
pelo não cumprimento da tabela de horários das balsas. Houve bastante reclamação, inclusive em rede social, através dos meios de comunicação lá e acesso à secretaria. O nosso secretário foi até Porto Alegre, teve reunião e hoje já melhorou. Inclusive, quando eu estava vindo, ele veio comigo e ainda disse, olha, saiu no horário a barca às 10 horas. A gente já melhorou, já tivemos avanços. Antes nós tínhamos uma única empresa que fazia travessia de veículos e hoje nós temos duas. Isto melhorou consideravelmente, mas melhorar não é resolver todos os problemas. Então, a ideia é continuar cobrando do Estado que, de fato, seja lançado o edital de abertura para possibilitar novas empresas, né, concorrerem, e aí essas pessoas que ganharem, as empresas ganharem, terem, de fato, também um contrato, porque a situação que a gente tem hoje de não ter um contrato que também assegure as empresas que elas vão poder investir para melhorar, isso também gera uma certa insegurança. Então, a ideia é continuarmos, uma vez que o Estado é quem tem essa responsabilidade de regular, que seja lançado, de fato, edital e que haja um contrato, para que, tendo o contrato, a gente também possa cobrar que seja cumprido aquilo que vai estar lá. Muito bem, candidato. Passando à quinta pergunta, que é de bastante interesse lá do nosso terceiro distrito. Ações no terceiro distrito, ou seja, sobre pavimentação, acesso e melhorias diretamente ligados ao necrotério e ao cemitério daquela localidade. Né? O terceiro distrito, grande arrecadador de impostos ao município, ainda carece de infraestrutura adequada, especialmente no que se refere à pavimentação de acesso em algumas ruas. Mas podemos citar 2 pontos de muita importância: acesso ao cemitério e também ao necrotério. Quais são suas propostas para melhorar essa questão e garantir que os moradores tenham condições dignas de locomoção nesses locais? Eu citei isso, candidato, porque nós tivemos algumas reclamações de alguns moradores de lá, principalmente ligado a esses 2 locais que às vezes, de muito sofrimento para os familiares, que precisam levar os seus entes ao necrotério e depois até ao cemitério daquela localidade, que em tempos de chuva, em tempos de intempéries, eles têm dificuldades de acesso. Então, o que o senhor tem para dizer para aquela localidade? Então, assim, nós tivemos no Bujuru, ao longo destes últimos 4 anos, principalmente, várias vezes. Ainda no dia em que a gente teve comício lá, assim, pessoal, quando eu venho trabalhar, eu não vou na casa da pessoa. Eu venho, olho o que precisa ser feito, retorno para a cidade. Mas a gente conhece bastante a realidade e com muita propriedade tu apontas essas questões que são verdadeiras. A população do terceiro distrito tem bastante dificuldade, principalmente naquela rua onde está hoje o necrotério. Qual que é a nossa ideia? E que fique bem claro, isto não está escrito no plano de governo, mas é nossa intenção construirmos um necrotério próximo ao cemitério. Tem um espaço grande ali na frente do cemitério, então a nossa intenção é construirmos ali para evitar esse problema, mas isso não é fugir de enfrentarmos a situação de pavimentação daquela via, porque mesmo que se tire dali o necrotério, pessoas moram naquela via e pessoas fazem uso daquela via. A ideia é melhorar dentro do possível, porque eu trabalho sempre com esta visão. Eu não posso hoje prometer que eu vou resolver todos os problemas do município, porque para isso a gente sabe que depende de muito recurso. Mas o comprometimento é sim com o trabalho. Então a gente quer melhorar muitas condições do terceiro distrito, até porque temos uma preocupação, dada a distância que tem entre o terceiro distrito e a cidade. Hoje, a vila de Bujuru, porque quando a gente fala em terceiro distrito são várias localidades, mas a vila de Bujuru, ela é quase, pode-se dizer, uma mini cidade, né? A gente tem um comércio bem organizado, enfim, e há um investimento. E o terceiro distrito, como tu já colocaste também quando elaborasse a pergunta, Escobar, ele produz muita riqueza para o município, né?
Você tem um retorno grande. Então, em uma das conversas com um morador lá, ele me disse assim, mas, Nero, a gente quer que um pouco desse recurso que a gente sabe que ajuda o município a conquistar, que ele também seja aplicado aqui. Então, é esse o nosso compromisso, né? De estarmos mais presentes enquanto gestão, ainda que se tenha feito muito por Bujuru. E aí eu só vou sair um pouquinho aqui da pauta, mas também tem a ver. Hoje nós temos em Bujuru o melhor prédio de unidade de saúde. O ESF de Bujuru foi completamente recuperado. A gente só aproveitou, bem dizer, as paredes. Tudo foi feito e ele é novo, com uma estrutura muito boa, justamente pela preocupação que se tem com aquela comunidade. Muito bem. Sobre o desenvolvimento do turismo. O turismo é um setor com grande potencial de desenvolvimento econômico para São José do Norte. Quais são suas propostas para fomentar o turismo local e melhorar a infraestrutura para receber turistas, promovendo o desenvolvimento sustentável da região? A proposta é mantermos o trabalho na linha em que nós estamos, porque acreditamos que estamos trabalhando bem. Hoje, São José do Norte está incluído no mapa do turismo. Por quê? Porque atendeu as demandas, as exigências do Ministério, e então São José do Norte hoje está incluído dentro do mapa do turismo. Nós tivemos vários avanços, por exemplo, não tínhamos nenhum, hoje nós temos 2 CATs, né? Ali próximo a Balsa, como a gente diz, tem o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista, onde se tem, né, pessoas sempre dispostas a passarem informações, a orientarem. Temos as placas espalhadas pela cidade e pelos prédios históricos. Já na chegada ali, ainda ontem ou anteontem eu estava olhando, a gente já tem uma placa com o mapa para o turista que chegar ali poder se orientar, e a gente tem um potencial extraordinário, Escobar. E o turismo, às vezes, algumas pessoas têm uma ideia equivocada do turismo, assim, o turismo é para aquela pessoa que tem um pouco mais de recursos e ele está passeando. Isso é só uma parte dessa questão, porque quanto mais desenvolvido for o nosso turismo, mais recurso, mais dinheiro vai gerar no nosso comércio, porque o turista vem, ele vai para o restaurante, ele vai para o hotel, enfim. Então a gente precisa continuar investindo pesadamente no turismo, porque isto também vai desenvolver a cidade, né? E, obviamente, que vamos chegar no comércio quando se tiver um turismo, né, melhor desenvolvido, outras pessoas vão vir para São José do Norte e vão levar o nome de São José do Norte. Então, começa a girar com maior facilidade essa roda. Muito bem. Vamos para a Defesa Civil. Na recente enchente que atingiu a nossa cidade, a Defesa Civil desempenhou um papel crucial no auxílio à população e mitigação de danos. Quais medidas o senhor pretende adotar para fortalecer a infraestrutura de prevenção e resposta a intempéries da natureza, garantindo que as áreas mais afetadas estejam melhor preparadas para eventos climáticos como vendavais, granizos e alagamentos no futuro? Escobar, assim, acho que foi no debate, eu não lembro, na sabatina eu falei também, abordei essa questão. Como que eu penso enfrentar essa questão e como tratar? Nós precisamos de uma grande discussão com o governo do estado, com as universidades, porque não é uma questão de simples resolução. E quando eu digo que não é de simples resolução, eu não estou de forma alguma dizendo que eu vou me furtar a enfrentá-la, muito pelo contrário. Por ser difícil, é que a gente precisa enfrentar. Então, a ideia é uma grande discussão com a universidade, com o governo do estado, porque eu não resolvo essa questão fazendo um murinho na volta da cidade. São precisas ações permanentes, é preciso uma engenharia qualificada, que venha dar conta de minimizar as possíveis intempéries, ou as catástrofes que sobrevirem sobre o nosso município. Porque, na verdade, nós temos a nossa população, sabe, tanto São José do Norte quanto Rio Grande, a gente está quase no nível da Lagoa.
Então, qualquer elevação dificulta, inclusive, e tu conheces ali bem, a gente tem alguns problemas bastante crônicos, algumas ruas de São José do Norte hoje, se a lagoa se eleva e a gente tem forte chuva, a gente já tem uma dificuldade para escoar, porque ela fica no mesmo nível. Isso dificulta, inclusive, a questão que muitos apontam seria a solução o bombeamento, mas a água é nível. Então, não é uma questão muito simples. Eu jogo a água na lagoa e ela volta pelo esgoto para dentro da cidade. Então, precisa que a gente tenha um estudo muito grande, muito bem realizado, por isso eu falei na engenharia, a importância da universidade estar junto com a gente e o governo do estado, que é quem pode nos auxiliar com recursos. Muito bem. Sobre segurança, né? Aqui já agradecendo a nossa Guarda Municipal pelo trabalho que faz, pela Brigada Militar também a nível de estado também, né? E a nossa Polícia Civil estão sempre presentes no nosso município e sempre com ações de bastante precaução e cuidado com o cidadão e com o empresário. Mas o comércio local tem manifestado algumas preocupações com a segurança de lojistas e consumidores, né? Na sua visão, qual seria o melhor caminho para garantir uma maior segurança tanto nas áreas comerciais quanto nas áreas residenciais? Indiscutivelmente é o aumento do efetivo. Hoje a gente tem um efetivo maior na Guarda Municipal do que na Polícia Militar. Né? Isto gera uma dificuldade logística para a corporação. Então, assim, a ideia é buscar, junto ao governo do estado, um aumento de efetivo, mas mantermos a nossa guarda também auxiliando. E aqui eu agradeço também a Guarda Municipal, porque eu sei do importante trabalho que eles desempenham e agradeço, inclusive, né, pela disposição, porque se a gente for olhar lá no Estatuto da Guarda, né, eles nem precisariam, vamos dizer assim, fazer algumas ações, mas pela preocupação que eles têm com a segurança da população, acabam fazendo a mais do que está nas suas atribuições. Então, a nossa ideia é buscarmos, e aí quando se fala das polícias, seja civil ou militar, depende do governo do estado, e a ideia é buscar um maior efetivo, porque hoje, com todo o aumento populacional que se tem, a gente tem um efetivo menor do que se teve em anos anteriores. Então, é uma coisa desproporcional. Eu aumento o número da população, é claro que a demanda por segurança e por tudo aumenta, e aí eu tenho uma redução no efetivo, é uma conta que não fecha. Muito bem. Agora nós vamos para um assunto que é muito delicado nos últimos tempos aí, principalmente no nosso município, que é sobre a taxa do lixo, né? E nós entendemos que isso já é uma parte do marco do saneamento básico, né? A cobrança da taxa do lixo é uma obrigação instituída pelo novo marco legal de saneamento básico de 2020. E é uma questão sensível entre os moradores da cidade de São José do Norte, principalmente em relação ao valor e à prestação de serviço. O senhor tem algum plano para revisar a taxa de lixo? Sim, a minha ideia é revisar a taxa. Eu não vou ser, assim, leviano, eu acho, posso dizer, de me comprometer aqui, porque as pessoas que estão ouvindo, tudo que a gente diz gera uma expectativa no outro. E aí depois a pessoa pode cobrar. Então, assim, hoje, na minha percepção, nós não temos a condição de retirar a taxa, mas nós precisamos rever a taxa. Como é uma lei nova e que está sendo implantada, algumas coisas precisam ser ajustadas. Então, com certeza será revista. Como tu bem colocaste, Escobar, isto se gerou lá a partir da aprovação em 2020 do novo marco de saneamento básico. Não foi uma lei criada por São José do Norte. Nós apenas fizemos o que estava lá dentro do marco. E é importante a gente destacar aqui que muitos municípios hoje, no Brasil, já não estão mais recebendo recursos do governo federal nesta área, estão impedidos de receber, saiu uma matéria agora recentemente, porque eles não cumpriram com a lei do marco, então estão impedidos de receber recursos federais, inclusive para tratar do próprio saneamento.
Saneamento é um problema que precisa ser enfrentado. E não é com alegria, vamos dizer assim, que a gente cria algum tipo de imposto ou quando é criada alguma lei, porque a gente já sabe, né, que o Brasil é um país que tem, assim, muita taxa, muito imposto. O que eu penso? Nós precisamos melhorar o serviço. O serviço de coleta e da destinação final, ele precisa ser melhorado, e nós vamos enfrentar isto, né? Mas não vamos dizer aqui, olha, nós vamos retirar a taxa, porque não depende nem do município de São José do Norte. Eu posso trocar o nome da taxa, mas o contribuinte ele não está preocupado com o nome que está se dando aquela taxa. Ele está preocupado com o valor que está sendo pago e com o serviço que está sendo entregue. Então, apenas trocar o nome, pegar a taxa do lixo e colocar dentro do IPTU, como é inclusive aqui em Rio Grande, porque eu tenho até cópia de carnês de IPTU e eu já vi lá que está a taxa do lixo incluída dentro do IPTU. Pelotas é na conta da água. E cada município, e aí uma coisa que é importante a gente esclarecer aqui, algumas pessoas da comunidade questionam, se é uma lei federal, por que foi preciso votar na Câmara? A lei federal precisava ser regulamentada justamente por essa possibilidade que tem. Ou o município coloca no IPTU, coloca na conta de água. São José do Norte tentou que isso fosse incluído lá na conta de luz, mas a concessionária naquela época não aceitou, então por isso que acabou se fazendo de forma separada e é diferente, porque chega um boleto a mais. Ele poderia chegar dentro do boleto do IPTU. Seria um boleto. O valor seria o mesmo. Mas assusta, e eu sei que assusta, assim, pô, mas mais um boleto? E é isso que acontece. Então, assim, ó, a nossa proposta é revermos a questão da taxa, mas nós não nos comprometermos em retirar, porque tem uma lei federal que exige que o município faça isso, e a não criação da taxa, ou a retirada dela, inclusive, responsabiliza os gestores por improbidade administrativa, por descumprirem uma lei federal. Muito bem, candidato. Um outro assunto também de bastante discussão e isso ainda está gerando, que é sobre a mineração em São José do Norte. Diante do debate sobre a exploração mineral na região e os seus potenciais impactos, tanto econômicos quanto ambientais, qual é a sua posição sobre a mineração em São José do Norte e como pretende balancear o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental? Muito boa pergunta, Escobar. E assim, ó, a gente tem trabalhado essa pauta há bastante tempo, desde que eu estava na Câmara de Vereadores, e eu preciso reafirmar a minha posição. Eu sou contrário ao empreendimento. Por que eu sou contrário ao empreendimento? Por vários motivos. Um deles até por não se ter tido a oportunidade de conhecer melhor este empreendimento. Vai trazer recursos para o município? Óbvio que sim. Vai trazer impacto? Também. E aí é que está o problema. A gente não sabe o alcance destes impactos. A gente não sabe. Por exemplo, a água. Toda a nossa água é de lençol freático. E isso não está claro. O projeto, ele vai ou não contaminar a nossa água. Uma vez contaminando o lençol freático, como que descontamina? Então, tem muitas coisas. Então, eu reforço a minha posição. Até o momento, eu sou contrário, sempre me mantive contrário e acho muito difícil que eu mude de ideia. Por quê? E eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho até medo dos possíveis prejuízos que se possa ter. Queremos desenvolvimento? Com certeza. Todos nós queremos desenvolvimento, mas o desenvolvimento ele não pode ser a qualquer custo. E não se pode correr o risco da possibilidade de isso ser à custa de vida de um nortense que seja. Então, o meu posicionamento é esse. Ainda que eu saiba que possa gerar renda para o município, eu tenho ainda muito medo do processo todo e mantenho a minha posição. Até porque a gente tem um compromisso com a população, principalmente a população da zona rural, que tem muito medo. Nós temos muitos agricultores, nós temos muitos pescadores e, uma vez eleito, a gente representa essas pessoas.
Então, eu não posso ir contra esses saberes que essas pessoas têm, esse conhecimento que essas pessoas têm e o apego que eles têm por suas terras, porque a gente sabe que em São José do Norte as propriedades elas vão passando de geração a geração e tem algumas propriedades que são de muitas gerações e as pessoas não querem ser retiradas dali de forma nenhuma. Então, por isso a minha posição e tranquilizo aquelas pessoas, mas aí nós precisamos buscar outros meios de desenvolver o município. Nós precisamos buscar outros meios de gerar renda para São José do Norte. E uma das possibilidades que nós temos é a implantação do parque eólico, né? Que já tem a sua licença inicial e que a gente tem trabalhado para que realmente se instale em São José do Norte o parque eólico, que vai sim gerar muitos recursos financeiros para o município, sem oferecer risco à vida das pessoas. Muito bem, candidato. Agora, um outro assunto é sobre parcerias público-privadas. Dado o histórico de São José do Norte em atrair grandes investimentos, qual é a sua posição sobre parcerias público-privadas para a prestação de serviços públicos municipais? E como essas parcerias podem beneficiar a cidade? Eu penso que as parcerias, quando elas são bem feitas, bem organizadas, elas são boas, efetivas, produtivas para ambos os envolvidos. Então, as parcerias público-privadas, elas têm um potencial muito grande de melhorar as condições e de ajudar o executivo, inclusive. A gente teve exemplos de algumas parcerias ainda que não seja no sentido macro, mas que já deram bons resultados, né? Que seja a loja tal, o mercado tal assumiu determinado ponto da cidade para cuidar. Né? Isso é uma parceria, isso é apenas um pequeno exemplo que a gente tem e a gente viu que funciona. Então, tudo volta ao que eu coloquei lá no início, ao diálogo, à conversa, a nós chamarmos, né, o privado para conversar, porque não é só o público que tem a responsabilidade e o dever de fazer. O privado também, e muitas empresas querem, porque elas querem também o desenvolvimento. Então, com certeza, estão dispostas também a contribuir para que esse desenvolvimento ocorra, porque ele também vai ter uma melhora lá no seu estabelecimento. Então, a gente é totalmente a favor das parcerias público-privadas, porque é uma coisa que a gente já sabe que dá certo. Inclusive, o SESC e o SENAC são parcerias. E que tem dado certo, não só em São José do Norte, mas em todos os municípios. Com certeza, por onde passa. Excelente. Precisaríamos de um outro Sindicast para falarmos, né, de tantos benefícios que São José do Norte já tem alcançado através dessas parcerias. Que bom, faremos. Educação e mercado de trabalho. São José do Norte tem uma forte tradição educacional, mas enfrenta desafios em alinhar a formação profissional com as demandas do mercado. Como o senhor pretende colaborar com as instituições educacionais para garantir que os jovens estejam preparados para as oportunidades locais? Nós precisamos investir bastante em educação técnica. Nós tivemos muitos avanços na educação básica. E eu destaco aqui, com muito orgulho, porque faço parte disso, do Casarão do Saber e da Inovação. Hoje, acho que a gente está atendendo em torno de 500 crianças e adolescentes com vários cursos, inclusive com robótica, cursos de língua estrangeira, que talvez muitos dos nossos alunos, dada a realidade financeira de algumas famílias, não teriam acesso, não teriam condição. Então, São José do Norte tem se destacado muito nisso, os alunos têm saído e têm ido viajar, os grupos de dança, por exemplo, inclusive têm sido premiados, e a cada dia se tem mais crianças querendo participar. O município investiu muito também no Superação, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar que atende aqueles alunos com dificuldades de aprendizagem. Para mim, que sou professor, falar em educação, assim, o tempo nunca chega, né, Escobar? De tantas coisas que a gente pensa em fazer e de que a gente sabe que é preciso que seja feito. Mas avançamos muito, mas a educação básica como o próprio nome diz, ela é básica.
A gente precisa pensar numa educação técnica, numa qualificação. Agora, também dificilmente eu vou ter um bom técnico se eu não tiver uma boa base. É a base, é a base. Se eu for construir um prédio, uma das coisas mais importantes, com certeza, é o seu alicerce. Então, o executivo já tem investido bastante nessa educação básica e o nosso projeto é investirmos em educação técnica. A tecnologia hoje ela faz parte das nossas vidas. Então, a ideia é levar para São José do Norte cursos técnicos, inclusive na área do EBR, né? Volta à questão do diálogo. É preciso ver com a empresa quais são qual é a maior demanda. Porque e há uma crítica também, porque muitas pessoas de fora vêm para São José do Norte e ocupam as vagas. Mas às vezes também não tem aquele tipo de mão de obra que a empresa precisa. Então, a nossa proposta é qualificarmos a cada dia mais a nossa população para que, quando surgir a vaga de emprego, ela seja ocupada por nortense. Muito bem. E tem muitos também de São José do Norte que já saíram para trabalhar em outras regiões qualificados. Tanto na região que estão preenchendo outras vagas de mãos de obra. Exato. Com bastante qualificação também. Sim. Né? Tecnologia e produtividade nos serviços públicos. Com o avanço da tecnologia, São José do Norte tem a oportunidade de modernizar seus serviços públicos. Sabemos que o município já possui o software, um DOC, na qual eu tive o prazer de usar, que otimiza ainda mais os processos de trabalho. Qual é a sua visão sobre a utilização de novas tecnologias para aumentar a produtividade dos serviços municipais e diminuir a necessidade da contratação de mais servidores? Sim, a tecnologia tem que ser nossa aliada. Ela está à disposição de todos, mas nós precisamos saber fazer bom uso da tecnologia. Então, assim, o sistema UNDOC foi um avanço extraordinário que a gente teve, porque hoje um processo ele tramita com uma velocidade muito maior. Antigamente, montava o processo, saiu o estagiário, pegou da secretaria A, leva lá na secretaria B, depois lá o secretário, o diretor, seja quem fosse, despachava, pega novamente o processo e leva para outra secretaria. Hoje a gente não tem mais isso, sem contar o quanto nos facilita, porque em qualquer lugar a gente pode estar despachando os processos, como qualquer pessoa também pode acessar de qualquer lugar que ela esteja. Então, a ideia é manter o sistema UNDOC, que foi um avanço significativo, mas buscarmos outros meios para que a população seja melhor atendida cada vez, porque o objetivo final do serviço público é atender a quem? A população. Eu sou servidor público, digo isso com muito orgulho, e a gente tem que valorizar isto. O servidor público ele tem um papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade, mas a gente também precisa dar condições a esse servidor que ele faça o seu trabalho realmente de forma eficiente, com qualidade, com celeridade. Então, a ideia é sempre irmos investindo em tecnologia para melhor atender. Passamos agora para a última pergunta, que é sobre aproximação e diálogo com a Câmara de Vereadores. Considerando que a Câmara de Vereadores desempenha um papel fundamental na aproximação de projetos que impactam diretamente a população, quais estratégias o senhor pretende adotar para promover uma aproximação mais eficaz e transparente entre a Prefeitura e o Legislativo? Escobar, esse tema é importantíssimo. O que eu pretendo adotar, o que eu adotei quando eu estava na Câmara. Eu fui vereador por 4 anos e foi uma experiência muito interessante, porque pude aprender bastante ali na Câmara. Então, com a Câmara, a primeira coisa que a gente precisa ter é o quê? O diálogo, a conversa, porque algumas coisas o Executivo depende da Câmara. Ele não avança, e a gente tem exemplos disso bastante significativos e não que tenha-se boa recordação. Já se teve tempo em que havia uma briga muito grande em São José do Norte entre Executivo e Legislativo. Nos parecia que eram poderes que eram adversários e não parceiros.
Então, a ideia, né, uma vez eleito, e a gente tem uma nominata muito forte também de vereadores, são 50 pessoas junto conosco na coligação, esperamos ter um bom número de vereadores, mas independente das pessoas que vão se eleger, a ideia é dialogarmos e trabalharmos junto com a Câmara. São poderes independentes, sim, mas o objetivo é atender a uma única população. Então, não cabe a pessoas que vão estar representando a população ficarem discutindo questões que muitas vezes são pessoalizadas. A partir do momento, porque eu sempre digo assim, acabou a eleição em 6 de outubro, e 1º de janeiro, quem assume a sua função tem que trabalhar por quem? Pela população, inclusive porque se recebe salário. Tem uma remuneração. Ninguém trabalha de graça. Então, nós temos que trabalhar para que São José do Norte se desenvolva. E é impossível nós avançarmos se a prefeitura e a Câmara viverem em um cabo de guerra, um puxando para um lado e outro para o outro. Então, a ideia é dialogarmos, trabalharmos e caminharmos juntos. Isso será bom para os dois poderes e, obviamente, para a população. Muito bem, candidato. Encerramos, então, a parte de perguntas. Agora nós vamos ter 2 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais. Tá? O senhor pode ficar à vontade. Se passar alguns segundos também não tem problema. E desejamos sucesso. Pode ficar à vontade, olhando para aquela câmera se quiser. Tá bem. Então, assim, eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer mais uma vez, tá bem, Escobar, a ti, enquanto presidente, a instituição que tu representas, e parabenizar pelo trabalho sério e comprometido que vocês desenvolvem na região. Eu tenho acompanhado em São José do Norte, tenho visto o quanto tem sido importante para São José do Norte a participação de vocês junto à comunidade, junto à prefeitura. E aí eu quero destacar aqui nesse final de fala que nós fomos, São José do Norte foi finalista no Prêmio Prefeitura Empreendedora do Sebrae. Por quê? Porque nós trabalhamos em conjunto, porque nós qualificamos o nosso pessoal. Nós temos um exemplo extraordinário que é a Sala do Empreendedor, onde tantos empresários que nós já temos, como qualquer outro empresário que queira, qualquer outra pessoa que queira se lançar nesse ramo e buscar abrir a sua empresa, isso tudo é muito facilitado. Então, o poder público ele tem que ser um facilitador e não um dificultador. E aí a gente resgata um pouquinho da questão do UNDOC, né? Mas a gente ainda precisa aperfeiçoar. Não dá para o cidadão ficar, vai numa secretaria, vai na outra. Ainda alguns ajustes ainda precisam ser feitos, né? E a nossa ideia sempre com o uso de tecnologia, com o uso de recursos e com qualificação de pessoal, reduzirmos cada vez mais o tempo de atendimento à população. Porque as pessoas que querem empreender, e seja resolver um problema de ordem pessoal. As pessoas têm pressa, nós vivemos em um mundo bastante corrido. Então, aqui o nosso compromisso é em atender cada vez melhor a população de São José do Norte, sem achar que nós estamos fazendo algo assim extraordinário. Não, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Quando se atende bem no serviço público, se está fazendo o que é obrigação fazer. O nome já diz, o serviço é público, é para atender ao público. Não dá tempo de abordar questões do plano de governo, mas eu peço que a população olhe o nosso plano de governo, que analise o plano de governo que está lá disponível no site da Justiça Eleitoral, porque é importante que as pessoas conheçam. O que nós propomos são coisas possíveis de serem realizadas, não pensamos em fazer algo assim, em propor algo que a gente não tenha a condição de realizar, porque eu só posso me comprometer de fato com o que depende de mim. O que depende de uma outra pessoa, eu vou buscar resolver, obviamente, mas eu não posso garantir para a população, olha, vai ser solucionado porque eu quero. Não depende só de vontade, depende de muito trabalho, de muito diálogo, de muita conversa, de muita negociação. E o que eu encerro de fato aqui propondo é um governo de diálogo, onde as pessoas tenham condição de chegar, de falar,
de expressar as suas demandas para que a gente possa buscar resolver. Muito obrigado. Muito bem, então, candidato Neuromar Guimarães, que está concorrendo à Prefeitura de São José do Norte pela União Brasil, juntamente com a sua coligação. Em nome do Sistema FEComércio, RS, Sesc, Senac, Sind Lojas e Sind Gêneros, agradecemos a você por estar aqui conosco. Espero que essa conversa tenha ajudado você a entender melhor as propostas do candidato para a nossa São José do Norte. Continue acompanhando o Sindicast, pois sua participação é essencial para construirmos juntos um futuro da cidade de São José do Norte. Até a próxima. Muito obrigado.